Glória a Deus. Por que devemos combater as seitas? Porque está escrito: deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Está em Tito, capítulo 1, verso 9. Devemos nos lembrar também das seguintes palavras do apóstolo Paulo, abre aspas: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, fecha aspas. Agora vamos falar um pouco da história do movimento Nova Era. Vamos tentar definir como tudo começou. Embora esse sistema diabólico tenha sido iniciado na primeira seção espírita do planeta, quando o diabo levou Adão e Eva ao pecado da desobediência, entendem os estudiosos que o movimento Nova Era teve início em 1875, com a fundação da Sociedade Teosófica em Nova York. A sua fundadora, a russa Helena Petrovna Blavatsky, ensinava que todas as religiões têm verdades comuns e que existem seres espirituais ou homens que evoluíram acima dos demais e por isso são chamados de mestres ou iluminados. Alice Bailey, terceira presidenta da sociedade, na qualidade de médium espírita, transmitia mensagens psicografadas de uma entidade chamada Javal Ko. Essas mensagens, publicadas em vários livros, constituem o plano diabólico do movimento e até hoje são observadas por seus fiéis seguidores. Entretanto, a ideologia do movimento Nova Era foi divulgada com maior repercussão a partir do livro A Conspiração Aquariana, de Marilyn Ferguson, editado em 1980. Esse livro divulga o plano Nova Era para a nova ordem mundial. Por ordem secreta, esse plano só deveria vir a público a partir de 1975. Há uma certa dificuldade em se definir o movimento Nova Era, em conceituar o movimento Nova Era, porque ele não tem fronteiras definidas, ele não tem um presidente, ele não tem uma organização centralizada, mas as suas verdades, os seus conceitos, doutrinas, suas filosofias são defendidas por uma variedade enorme de pessoas autônomas em várias partes do mundo. Então, nós poderíamos dizer que o movimento Nova Era é uma mistura de várias práticas e crenças ocultistas, dentre elas a ufologia, a clarividência, a astrologia, hipnose, reencarnação, meditação, yoga, técnicas de relaxamento, panteísmo e cura psíquica. Em resumo, muitas pessoas e organizações independentes em todo o mundo, sem estarem sujeitas a qualquer hierarquia, apoiam e difundem as crenças básicas do movimento. O pensamento dominante dos adeptos desse movimento é o seguinte: primeiro, a nova era é o começo de um redespertamento espiritual para muitos habitantes da Terra. Segundo, a nova era apresenta a consciência global e não hierárquica a respeito de nossos corpos e de quem somos. Terceiro, a nova era é a aproximação de uma era que destaca o autodescobrimento, o conhecimento espiritual e a iluminação. Então vocês notem aí a expressão consciência global não hierárquica, ou seja, ensinam que não há um Criador a quem devemos obedecer. O movimento Nova Era usa muito as expressões redespertamento espiritual, autodescobrimento, conhecimento espiritual, iluminação e conhecimento do eu superior. O movimento ensina que você precisa conhecer esse eu superior que está dentro de você. Você precisa conhecer a sua consciência crística,
porque ele diz que todos nós temos essa consciência crística que Jesus teve e que está dentro de nós. Então daí surgirem as técnicas de relaxamento, as técnicas de meditação transcendental e uma outra parafernália de inutilidades para que o homem possa se iluminar, para que o homem possa alcançar esse despertamento espiritual. Mas nós sabemos, nós que conhecemos a verdade, sabemos que não é bem assim, que nós temos um Criador, que nós temos um Deus pessoal, que nós dependemos dele, que nós precisamos da salvação que é oferecida por Cristo Jesus, e que a perfeição absoluta nós só encontraremos então na ressurreição, nós só encontraremos no céu. Mas dentro das nossas imperfeições nós podemos contar com Deus que nos ajuda, nós podemos contar com a misericórdia de Deus, e nós podemos crescer, mas crescer sim na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós iremos descrever as doutrinas, os ensinos específicos do movimento e apresentar as devidas refutações. Bruxos e magos são reconhecidos pelo movimento como pessoas que atingiram um nível elevado no plano místico. Então vocês notam que a posição de bruxo mudou nos últimos 10, 15, 20 anos. Antes, chamar uma pessoa de bruxa, chamar um homem de bruxo, era até uma forma de respeito. Hoje não, porque o movimento Nova Era colocou essas pessoas num plano elevado. Então eles têm isso agora como uma profissão, que consideram uma profissão respeitável, porque eles detêm um conhecimento místico, pensam que estão num plano mais elevado. Daí eles poderem transmitir ensinamentos, eles poderem então encaminhar as pessoas para um relaxamento adequado, para uma meditação adequada, para que as outras pessoas descubram como eles descobriram o eu superior. A nossa refutação é a seguinte: a Bíblia diz: quanto aos feiticeiros, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Está em Apocalipse 21, verso 8. A Bíblia diz que devemos evitar os bruxos. Está em Deuteronômio 18, versos 10 a 12. Filmes, livros, revistas e novelas da TV têm popularizado de tal forma a figura do bruxo, que muitas crianças desejam ser uma bruxinha. Os livros da coleção Harry Potter e o respectivo filme atraem milhões de crianças no mundo. A coleção ensina como fazer bruxaria. Então, ser um bruxo, ser uma bruxa, é a onda do momento. O diabo está atraindo nossas crianças através desses expedientes, e muitos pais, por desconhecimento do real perigo, satisfazem